apesar de vários esforços do poder público para combater doenças como a dengue e a leishmaniose, muitas pessoas ainda não se conscientizaram do problema. Algumas acreditam que a situação só pode afetar o vizinho. No programa Cidadania de hoje, vamos falar sobre o tema e quais os cuidados que as pessoas devem ter. A nossa convidada é a educadora de saúde, Ana Cláudia Gomes da Rocha, chefe de serviço da Vigilância Sanitária. Queria agradecer sua presença, Ana Cláudia. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui novamente falando sobre saúde pública. Bom, como que surgiu a dengue e a leishmaniose, se é que elas duas surgiram na mesma época? Então, a dengue, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, ele foi descrito cientificamente, comprovada a existência dele desde 1762. E a partir deste período, ele foi se espalhando pelo mundo. Acreditamos, através de várias pesquisas, que ele chegou a outros países, porque ele foi realmente introduzido, ele foi em outros países, mas ele é originário do Egito, daí até o nome dele, Aedes aegypti, então mosquito doméstico do Egito. E daí ele foi se espalhando para a Ásia, para a África e para outros países, e nós acreditamos que foi através de embarcações. Acreditamos porque nós temos pesquisas científicas comprovando isso, e ele foi chegando então também no Brasil. E o mosquito Aedes aegypti, ele não transmite apenas a dengue, ele transmite também a febre amarela, que também é uma grande preocupação enquanto saúde pública, um problema de saúde pública. Agora, no estado de São Paulo, precisamente na nossa região de Araçatuba, desde 85 que foi registrado então a reintrodução do mosquito no estado de São Paulo e na nossa região de Araçatuba, por volta do ano de 1985. Bom, de lá para cá isso manteve, Ana Cláudia? A gente pode dizer, apesar dos esforços, como eu disse no começo, isso é uma realidade, a dengue está aí ainda. Isso, porque o mosquito, ele precisa viver onde tem uma comunidade, porque ele só sobrevive, a sua existência, a sua sobrevivência é através de sangue. Então, tem o macho e a fêmea do mosquito Aedes aegypti. E a fêmea, ela necessita de sangue para poder amadurecer seus ovos, e maturar sangue seus humano, ovos. Como que é? Ela pode picar sangue humano e sangue de animais. Só que a dengue, ela só se transmite para o ser humano. O ser humano é o único ser vivo que consegue reproduzir o vírus dentro do seu organismo e desenvolver também a doença. O macho e a fêmea do... Apenas a fêmea que pica. A fêmea precisa do sangue porque faz parte da própria biologia dela, dela estar amadurecendo, maturando os seus ovos. Ela só consegue maturar seus ovos a partir do momento que ela recebe a proteína que contém no sangue. Sei. E como que eles se proliferam? É muito rápido? Muito rápido. A fêmea do mosquito, ela pode fazer de 7 a 10 vezes oviposições, que é o ato de colocar ovos. E cada vez que ela faz esse ato de oviposição, ela pode eliminar de 70 a 100 ovos. Então, uma só fêmea no município, ela consegue colocar no período de vida dela, que é de 30 a 45 dias, uma média de 700 a 1.000 ovos, quer dizer, novos mosquitos. E todos esses ovos podem surgir novos mosquitos? Novos mosquitos. Existe, assim, claro, uma pesquisa que também acusa que nem todos os ovos ficam viáveis, nem todos os ovos conseguem se transformar em larvas, depois em pupa e depois em mosquito alado. Mas praticamente 95% consegue passar por todas as etapas. O que é muito, Muito. 95 é quase que total, Agora, uma outra, claro que a população pode ajudar para que essa porcentagem seja zero. Como? Não deixando água parada, porque a fêmea do mosquito pode até colocar os ovos, mas se ela conseguir jogar fora a água, antes que esses ovos eclodam e se transformem em larvas, que então ela vai para a água. Quanto tempo esse espaço? Desde que ela coloca o ovo até ele nascer, o mosquito? Então a fêmea coloca os ovos geralmente na parede de uma vasilha. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, não coloca na água. Então, geralmente fala mosquito, na água parada. Então, na verdade, coloca os ovos na parede de um recipiente, na parede de uma vasilhinha, enfim. Então, esse ovo tem uma colinha, por isso que é importante que a população, quando tiver um recipiente com água parada, e ela ainda vai usar aquele recipiente, aquela vasilha, ela joga a água fora e lava esse recipiente com uma buchinha, porque aí sim é que o ovo então vai conseguir se descolar da vasilha, do contrário ele vai continuar ali, vivo. E se a pessoa jogar fora a água, e de repente, como é muito difícil enxergar olho nu os ovos do mosquito, ela acaba guardando o recipiente sem lavar com uma buchinha, e se dentro de 1 ano ou até 2 anos, tem pesquisa que já está estudando que o ovo do mosquito pode sobreviver até 2 anos no seco.
Até 1 ano nós já sabemos que sim. Nossa, né? mas ele é muito resistente. Muito resistente. Se ela colocar água novamente nesse recipiente, o ovo eclode e consegue sobreviver naturalmente, né? Se evoluir para larva, para pupa e se transformar então no mosquito alado. E assim que ele se transforma no mosquito, ele já está pronto para sair picando outras pessoas? Isso. Então a fêmea do mosquito, a partir do momento que ela é uma fêmea, né? Ela já é uma adulta, né? Um mosquito alado, né? Se ela for de origem, também tem essa outra situação, né? Que complica a questão da transmissão. Se aqueles ovinhos que estão ali naquele recipiente, cujo morador não lavou com uma buchinha e ele sobreviveu, né? Foi colocado água novamente ou permaneceu com água e ela então evolui para larva, pupa e mosquito alado, a fêmea do mosquito, essa fêmea do mosquito, se for de origem de um mosquito, né, de uma fêmea anteriormente que já era contaminado, então esse ovo, né, já nasce contaminado. Então quando nascem outros mosquitos, já nascem contaminados. Certo? Então, é muito importante a população entender isso, que muitas vezes você tem um bairro em que você tem um bairro com um caso de dengue e a pessoa diz, olha, não saí da cidade, não fui para nenhuma outra área onde está tendo transmissão de dengue, então como que tem um caso ali? Então, muitas vezes é porque no raio de 200 metros, ou na própria residência da pessoa, então no raio de 200 metros, havia algum recipiente que já tinha ovos, vamos supor, de repente, de outras epidemias, de outros períodos, né? E algum morador colocou água novamente naquela vasilha, então dali já começam a nascer mosquitos já contaminados, porque eles são de origem de uma fêmea contaminada, de repente há 1 ano atrás, em que ela depositou então seus ovos ali. Então por isso que muitas vezes a gente tem um caso de dengue sem histórico de viagem, a pessoa não se deslocou do município. Então é isso, muitas vezes ela guardou o recipiente que tinha água, que continha ovos e não lavou a vasilha, né? Não lavou o recipiente. Bom, você falou desde 85, é isso, né? Isso. Que começou a surgir, que o mosquito foi encontrado aqui no estado de São Paulo. Aqui em Araçatuba também, desde essa época? Desde esse período, no período. Bom, e desde esse tempo começou o trabalho de vocês para erradicar o mosquito, para combater a dengue. E de lá para cá? Como que está esse trabalho? Então, no período de 85, a SUSEM, né, que é a Superintendência de Controle de Endemias, nós temos uma sede, né, desse órgão dentro do nosso município de Araçatuba, mas ele faz parte, né, ele faz um atendimento em toda a região. A SUSEM é que executava todos os trabalhos. Que é um órgão estadual, do Estado. Né? E depois de 91, então foi descentralizando algumas ações e hoje as ações para combater o mosquito Aedes aegypti são ações cuja execução cabe ao município, com a assessoria da SUSEM, até com a parceria da SUSEM, né? Mas hoje o município ele executa desde o trabalho educativo para evitar essa proliferação do mosquito ou mesmo a transmissão da doença, fazendo um trabalho educativo junto à comunidade, junto aos diversos segmentos da sociedade e também o trabalho mecânico mesmo na casa do morador, utilizando o produto químico e até mesmo o produto que é utilizado, né, para fazer a nebulização então ambiental dentro dos imóveis. Quer dizer que desde essa época, desde a década de 80, existem esses 2 tipos de trabalho, educativo e mecânico. Isso. Como que consiste o trabalho educativo? Químico Também, né? Químico. Então eu tenho o trabalho educativo, mecânico e também o controle químico, que é utilizado então um produto que pode ser utilizado no recipiente que já contém água parada e que no momento não tem como, no momento da visita não tem como fazer a remoção. Então é utilizado provisoriamente um produto chamado larvicida. E também é utilizado esse larvicida em pontos estratégicos, onde tem uma grande quantidade de recipientes que podem conter água, então é também utilizado o larvicida. E em alguns casos nós utilizamos também um tratamento perifocal, que é um produto químico, nesses locais que nós chamamos de pontos estratégicos, que são as oficinas, borracharias, materiais empresas que trabalham com materiais recicláveis, ferro velhos. Então a gente também faz um trabalho de perifocal, né? Mesmo que você não encontre lá algum foco, vocês já utilizam esse... Existe um protocolo, existe toda uma norma técnica, né? Que é estabelecido exatamente o período em que você faz a ação. Então, a cada 15 dias, nós temos que fazer todos os pontos estratégicos do município, que hoje são em torno de 48. É periódico assim? Periódico. E se você encontrar larvas do mosquito, você então tem que fazer realmente esse trabalho perifocal. Agora, o tratamento químico focal com o larvicida, você pode fazer em qualquer momento, desde que você tenha um recipiente que possa conter água ou já tem água, mas que no momento não pode ser removido. Certo. Bom, tem o trabalho de educação.
Como Isso. que é o trabalho de educação? Então, o trabalho educativo, ele consiste assim, num conjunto de atividades que tem como objetivo, em primeiro lugar, oferecer conhecimento à comunidade sobre como se prevenir da doença, como eliminar a chance do mosquito continuar nascendo, estimular essa comunidade a participar das ações, né, que nós chamamos de mobilização comunitária. E hoje, que é o nosso desafio, é a população entender que o dia de combate à dengue é todo dia, porque todo dia o mosquito ele busca uma chance de colocar seus ovos, certo? E através de pesquisa que nós também realizamos com a comunidade, buscando saber o que ela sabe sobre a doença e o que ela sabe, de onde ela buscou esse conhecimento ou quem trouxe esse conhecimento até ela, e também nós avaliamos a prática dela, se ela conhece, ela coloca em prática. Então nós temos pesquisas que nós realizamos periodicamente com a comunidade para entender o comportamento da população e a interpretação que ela tem do conhecimento que ela possui até chegar na prática. E aí é que está o nosso desafio, que ela conhece e muitas vezes não coloca em prática. Então o perfil da nossa sociedade araçatubense qual que é? Ela conhece a dengue, sabe o que tem que ser feito, mas a prática é ainda longe. Nós temos assim, várias situações diferentes, que nós fizemos um trabalho, a pesquisa por área. Então nós temos parte da população que tem conhecimento, então o conhecimento praticamente assim, é 100%, certo? Então a população ela conhece a doença, ela sabe como se transmite, que tem que ter a presença do mosquito, ela sabe que para o mosquito nascer é necessário água. Agora nós percebemos em todas as áreas algo que ficou assim quase que uniforme mesmo, é essa questão de entender que o mosquito passa por fases, ovo, larva, pupa e alado, e que na fase de larva, pupa e até mesmo ovo, ele não é transmissor, ele não transmite a doença, mesmo que a pessoa tenha contato ali com aquela água onde tem, então, esse ciclo evolutivo do mosquito. E que neste momento ela tem chance de eliminar o mosquito. Ela corta o ciclo evolutivo se ela não deixar a água ou se ela jogar a água, né, assim que ela detectar que tem um recipiente com água ou dentro da casa ou mesmo no seu quintal. Então, nós percebemos assim que a população ela entende, né, até por conta de tanta divulgação, que tem que ter a presença do mosquito. Ela sabe até citar 4 a 5 sintomas da doença, certo? A gente até acha isso muito interessante, porque doenças muito mais antigas que dengue, a população às vezes tem dificuldade para dizer pelo menos 1 ou 2 sintomas, né? Como é o caso da tuberculose, por exemplo. Sim. Mas no caso de dengue, ela tem esse conhecimento, então a gente acredita assim, que disseminou bastante informações, nós temos um trabalho educativo bastante fortalecido no município, porém o nosso desafio é fazer com que a população entenda que água parada é igual a mosquito, e mosquito é igual a doença dengue, e dengue é igual a morte. Então ela tem que entender isso, só que isso tem que ser feito, e essa prática, a partir do momento do entendimento, ela tem que fazer isso todos os dias. Então nós temos uma população que entende isso, executa essas ações, mas não executam todos os dias. Então é muito importante ela entender que tem que ser todos os dias. Por exemplo, a disseminação do mosquito é mais fácil na época de chuva, né? Até por causa da água parada, dos recipientes que recebem água de chuva. Mas esse trabalho tem que ser constante. Por exemplo, nós estamos num período de seca, mas a dengue é uma realidade mesmo assim. Mesmo assim, até porque no nosso município, como nós fazemos várias pesquisas, e a última pesquisa ainda continua apontando uma realidade de pelo menos 3 anos para cá, que os tipos de recipientes onde o mosquito tem maior preferência são aqueles que independem de chuvas, independe de qualquer tipo de intempéries, né? Ele fica muito bem no ralo. Então, no banheiro, por exemplo, né, principalmente um ralo interno que fica no banheiro, então pela própria estrutura física desse ralo, na borda desse ralo fica sempre água acumulada, às vezes não é água em abundância, mas uma gotinha de água é suficiente. No trilho do box do banheiro, muitas vezes a caixa de descarga da pessoa está rachada, o mosquito coloca seus ovos dentro dessa caixa de descarga. Também no vaso de planta, que muitas vezes tem gente que ainda está insistindo em manter com água os vasos, né, as plantinhas têm que ser mantidas com terra. E um grande problema nosso também é o prato do vaso. A pessoa às vezes tem um vaso pequeno e um prato grande, porque ela quer realmente assim, porque o prato tem essa função mesmo, né, de a partir do momento que ela coloca a água no vaso, a água vai escoar, né? E vai ficar a água parada ali. Então, na verdade, ela tem que ter todas as pessoas que têm um vasinho de planta e desejam um prato, tem que ter um prato do tamanho do vaso. Dessa forma não tem como ficar espaço para o mosquito colocar seus ovos. Nós temos outras dicas, né, Ana Cláudia? Mas a gente precisa dar uma paradinha para o nosso intervalo, mas a gente volta já já. Continue ligado.
Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos discutindo a dengue e a leishmaniose. E a nossa convidada é a Ana Cláudia Gomes da Rocha, que é chefe de serviço da Vigilância Sanitária de Araçatuba. Bom, no bloco anterior a gente estava falando dos milhares possíveis modos de estar contribuindo para a proliferação do mosquito. E a gente estava falando da questão dos pratos, dos vasos, né? Você estava falando dos ralos dos banheiros. Bom, e que outros aspectos também estão contribuindo para isso? Ainda nos vasos, então nós temos o problema do vaso, em que muitas pessoas insistem em manter com água parada. Então, a água parada no vaso, o vaso é um excelente criador do mosquito Aedes aegypti. Quer dizer, tem que manter o vaso o ideal é sem o pratinho ou um pratinho justinho? Como que a gente tem que fazer? Primeiro assim, no vaso, a plantinha é plantada sempre na terra, né? Ou então utilizar gelatinas vegetais, mas nunca deixando ao ponto de que fique água acumulada. O prato, sempre do tamanho do vaso. Nós chegamos até a fazer uma substituição de pratos. Nós fizemos um trabalho educativo, uma pesquisa, e nós adquirimos vasos do tamanho do prato, adquirimos pratos do tamanho do vaso que a pessoa tinha e fizemos a substituição na hora, para a pessoa entender, para ficar uma demonstração assim bastante fortalecida de que ela tem que ter um prato do tamanho do seu vaso, né? Agora, hoje nós também detectamos, por conta dessa cultura dos vasos de flores, né, que é muito bonito, então em dias, né, que você quer homenagear uma pessoa, você acaba oferecendo um vaso de flor que realmente todo mundo gosta e agrada a todas as pessoas, né, tanto homens como mulheres, só que nós percebemos cada vez mais o uso das embalagens, que é o que deixa realmente, de repente, o seu presente mais bonito, não é mesmo? Quando você oferece um vaso de flor. Só que essa embalagem, se for numa residência, tem que tomar muito cuidado, porque na hora de colocar a água no vaso, a água pode ir para a embalagem. E respinga? Isso, só uma gotinha? Uma gotinha. Então, nós já encontramos larvas do mosquito nessas embalagens, mesmo em residências. Sim. Agora, em períodos, né, em que buscamos homenagear nossos entes queridos, né, pessoas que já faleceram, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Finados, este problema, então, vai para o cemitério. Ganha proporções, né? Gigantescas. Gigantescas, porque lá tem milhares de vasos. Então, nesses dias, nós orientamos, ficamos sempre com um stand na frente do cemitério, uma equipe dentro do cemitério, orientando as pessoas e também até mesmo as floriculturas, né, para orientar a pessoa que não deixe, que retire a embalagem ao colocar no jazigo, né, no túmulo, porque se numa residência não pode ter um vaso de planta, né, ou um prato de vaso com água, ou uma chance do mosquito se criar, imagine num ambiente que tem milhares deles ali, sujeito a intempéries, não é mesmo? É chuva, vento, então é muito importante que a pessoa, quando vai fazer essa homenagem, que é fundamental, né, a gente realmente fazer essa homenagem aos entes queridos, que não utilize vaso com água e nem mesmo que deixe aquelas a embalagens embalagem bonitas ali. Né? Uhum. Bom, e pessoal, por exemplo, nessa questão do cemitério, que nesses dias fica lotado, né, de vasos, tudo. Vocês têm pessoal para trabalhar? Isso, então nós colocamos uma equipe, já tudo é programado, inclusive com a própria administração do cemitério, né, do município. Nós temos uma equipe que fica na portaria dos cemitérios e também dentro dos cemitérios. E aquelas pessoas que insistem, né, em deixar a embalagem, a gente acaba retirando mesmo a embalagem do vaso, né, até o horário de fechar o cemitério, a gente acaba retirando todas as embalagens do vaso. Bom, Ana Cláudia, eu me refiro assim, a vigilância sanitária tem equipe suficiente para cuidar da cidade inteira? Nesses casos aí nesses dias especiais e também no dia a dia. Isso. Nós temos a vigilância sanitária, ela trabalha de forma integrada à estratégia de saúde da família. Então nós temos equipes, né, distribuídas em bairros do município, né, são 35 equipes, e os agentes, né,
comunitários que fazem a visita na sua área de abrangência, né, na sua microárea. Ele também faz, além de outros programas de saúde, um programa também é dengue, né? Então eles também fazem orientação sobre dengue, também fazem a eliminação de recipientes dentro do imóvel, o trabalho educativo junto aos moradores. Então nós temos a equipe da Estratégia de Saúde da Família, né, composta então pelos agentes comunitários e também os agentes da vigilância sanitária. Podemos dizer que todas as regiões de Araçatuba estão cobertas? Estão cobertas, né? E muitas vezes nós até entramos aonde a Estratégia de Saúde da Família trabalha, porque algumas ações são específicas, né, de responsabilidade da vigilância sanitária, como as pesquisas, a pesquisa para verificar a infestação do mosquito Aedes aegypti, a nebulização com inseticida, o uso mesmo do inseticida focal, que é o larvicida, ele só é utilizado pela vigilância sanitária. A Estratégia de Saúde da Família ela faz um trabalho mais assim, educativo e até de eliminação de recipientes, mas não utiliza produto químico. E nós temos a SUSEM, como eu disse anteriormente, que também é um órgão que, além da assessoria, ela também trabalha junto. Então, muitas vezes, o morador pode receber no mês a visita desses três setores, né, de trabalho. Então a gente procura fazer um trabalho assim para realmente fortalecer. E até aqueles imóveis que ficam fechados durante o dia, nós temos uma equipe que trabalha durante a noite até as 20 horas da noite, procurando abrir aqueles imóveis que durante o dia estavam fechados, até porque nós temos bairros que praticamente são bairros dormitórios, né, mesmo que a pessoa sai da casa, né, trabalha o dia inteiro, trabalha o dia volta só à todo, noite. As crianças também às vezes ficam na escola o dia todo e só volta mesmo depois das 6 horas da tarde. Então aí a gente tem que retornar até as 20 horas da noite para executar o trabalho que deveria ter sido feito durante o dia, mas que pela própria situação, né, do município a gente acaba analisando e nós sabemos exatamente o momento que nós devemos colocar a equipe para trabalhar em horário diferenciado. Bom, diante de todo esse trabalho em conjunto, qual a situação real hoje da dengue no município? Hoje nós temos 2 casos importados da doença, de janeiro até esta data, e 15 casos de pessoas que adquiriram a doença no município sem história de viagem, pelo menos naqueles 15 dias antes, né, que é o período de incubação, para outras áreas onde estivessem ocorrendo a transmissão da doença. Quer dizer que é aquele caso que você falou, que os ovos devem ter permanecido e criou-se um mosquito. Isso, ou o caso importado, né, a pessoa circula muito, então a gente, e até mesmo um caso de origem, como eu disse, né? De repente, de determinado bairro. A gente está sempre orientando as pessoas, é claro, essa orientação também é uma orientação médica, né? Que a pessoa suspeita da doença, ela tem que ficar em repouso. Ela não pode circular tanto pensando na saúde dela, individual dela, como também para proteger as outras pessoas, porque enquanto o vírus fica no sangue dessa pessoa com dengue, né? Com o vírus da dengue, um dia antes de aparecer os sintomas, até o 6º dia que o sintoma surgiu. Então, neste período, esta pessoa transmite a doença para o mosquito na hora que o mosquito picá-la. Uma fêmea do mosquito sadio, por exemplo, não é mesmo? Sadia não, isso é a fêmea do mosquito que não está ainda contaminada. Certo. Ela se contamina picando essa pessoa neste período de viremia, que nós chamamos um período de viremia, um período de transmissibilidade. Então, é muito importante que a pessoa suspeita da doença, ou quando ela já sabe que é um caso confirmado, que ela permaneça em casa, pelo menos esses 6 primeiros dias, porque um dia antes não tem como mesmo ela ter conhecimento que ela tinha doença, porque ela não tem os sinais e sintomas, né? Bom, tem pessoas que tiveram a dengue, desenvolveram a dengue e tem problemas, acham ou falam que tem problemas, que ficaram problemas para ela de saúde. E o que você acha disso? Então, na verdade, ainda está ocorrendo vários estudos sobre essa mudança de comportamento da doença, não é mesmo? Até a questão de mutações do vírus, mas o que é muito importante as pessoas entenderem é que toda doença causada por vírus, né, ela necessita muito do sistema imunológico. Então, ela necessita que o sistema imunológico da pessoa, né, produza anticorpos, o organismo produz anticorpos para fazer com que ela realmente consiga eliminar a carga de vírus que está, de repente, se reproduzindo. Então, dessa forma, viria a cura. E os medicamentos que ela vai tomar é para aliviar os sinais e sintomas. Então, na verdade, quem faz a defesa, quem faz a cura da doença é o sistema imunológico, quando a doença é causada por vírus, né? Então, é muito importante a gente avaliar assim, cada caso. Então, muitas vezes, quando a pessoa adquiriu a doença, ela já estava com uma outra doença associada ou estava com o sistema imunológico debilitado. Então, essa pessoa, ela pode ter maiores chances, né, de desenvolver algum outro tipo, a doença ficar assim um pouquinho mais duradoura, né?
E também depende do tipo de doença que ela adquiriu. Hoje nós sabemos que temos a dengue da forma clássica, né? E também a dengue da forma clássica com complicação e a forma hemorrágica da doença, que inclusive pode levar à morte. Bom, Ana Cláudia, e as pessoas recebem bem os educadores de saúde? Então, no caso, os agentes, né, que fazem o trabalho nos imóveis, né? Praticamente todos os dias os moradores recebem a visita desses agentes. Nós temos pouquíssimas recusas, que é a recusa para adentrar o imóvel. Nós podemos ter dois tipos de recusas, né, que nós registramos. É a recusa do morador receber o agente para executar a visita, para desenvolver a visita no seu imóvel. E aí, no caso, a gente lavra um auto de obstrução. Então, ainda bem que isso assim é raro acontecer, né? Muito raro, porque para fazer uma abordagem já no portão, explicando o porquê da visita, qual o tipo de atividade que ele vai desenvolver no seu imóvel e até como está a situação do bairro, para que o morador se sensibilize e entenda que ele tem que participar da ação. Deixa eu te perguntar uma coisa, o trabalho com a leishmaniose, que até o nosso tempo está quase acabando e a gente não vai nem entrar no caso da leishmaniose, é um trabalho em conjunto? Dengue, leishmaniose, o agente está preparado para conversar sobre os dois problemas? Os dois problemas. Então, quando o agente, tanto o agente, né, da Estratégia de Saúde da Família, como o agente da Vigilância Sanitária, de Controle de Vetor, ele faz o trabalho orientando sobre a doença dengue e também leishmaniose visceral. Então, quando ele já fala de um recipiente que está dentro da casa ou no quintal, que pode ser um criador do mosquito Aedes aegypti, ele também, junto com o morador, sempre na presença do morador, com a participação do morador, ele já faz também uma identificação de quais são os tipos de matérias, né, ou de materiais, matéria orgânica que pode chegar a ficar em decomposição, que esteja no imóvel e que pode se tornar um criador do inseto transmissor da leishmaniose visceral, que é o Lutsomia longipalpis, popularmente conhecido como inseto palha. Bom, e a questão então da leishmaniose no município também, a gente falou da dengue, bem rapidamente, como que está a situação aqui? Então, nós temos casos da doença, a transmissão ainda acontece no município, e o que é importante a comunidade ficar alerta é que no caso da leishmaniose, né, diferente da dengue, é uma doença especificamente entre o ser humano, então o mosquito transmitindo para o ser humano. E no caso da leishmaniose, essa doença ela pode afetar tanto o ser humano como também no perímetro urbano o cão, né, o cachorro. Então, aí envolve assim, uma situação assim, de sentimentos, não é mesmo? Então, a gente sempre, quando faz um trabalho de visita nos imóveis, faz uma orientação sobre a posse responsável do animal também, que aí vem assim, tanto o programa de controle da raiva, como também da leishmaniose, ou outras doenças que pode cometer o animal. Então, a posse responsável é fundamental também para o controle da doença leishmaniose. Quer dizer, a posse responsável, o que isso significa? Seria a pessoa planejar, fazer um planejamento desse animal, né, de obter um animal, se ela tem condições de cuidar desse animal, enxergar esse animal como um ser que está ali e que ela é responsável por ele, né? Ela tem que verificar a questão do alimento, das vacinas que ele devem ser tomadas, né? O animal deve tomar, dos cuidados que tem que ter com esse animal, onde esse animal vai ficar na casa, certo? A questão do bebedouro do animal, que tem que estar sempre limpo, a questão do alimento, né, que eu disse, e também até mesmo o risco que esse animal pode oferecer para as pessoas que de repente passam na rua, a questão de ter um animal no porte em que ela consiga dominar, né, que muitas vezes você até chega num imóvel e a pessoa fala, olha, eu não consigo prender o animal, não consigo, né? Então ela tem que avaliar tudo isso, e esse animal muitas vezes pode até sair da casa e até ferir um outro animal, até uma pessoa, ou causar até um acidente. Então é planejar, né? Eu ter um animal e saber exatamente quantos filhotes pode vir a ter aquele animal, eu terei condições de cuidar desse animal, né? Então isso se chama pós-responsável. E no caso da leishmaniose é essencial que as pessoas tenham essa pós-responsável, porque neste caso o animal ele vai ficar mais protegido da doença também. Bom, Ana Cláudia, infelizmente nosso tempo terminou. Queria que as pessoas que quiserem obter mais informações sobre o assunto, que a gente não conseguiu falar tudo, devem ligar para onde? Pode ligar no 0800 7700 525. É na Vigilância Sanitária, na área de controle de vetores e também no Núcleo de Educação em Saúde. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço novamente, né, a oportunidade, né, que a TV Câmara está
nos oferecendo, né, em nome da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, estarmos novamente passando informações fundamentais para que a população colabore, quer dizer, participe das ações, né, como sujeito mesmo da sua própria saúde. Ok, vamos pedir também que a população esteja aí pronta para ajudar. Nosso programa termina aqui, mas eu espero você no próximo. Até lá!